Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam com todos vós. Vamos à leitura anual da Bíblia. Estamos aqui no livro de Jeremias, a partir do capítulo 22. A palavra de Deus diz assim, profecia contra a casa real de Judá. Assim diz o Senhor, desce à casa do rei de Judá e anuncia ali esta palavra. E diz, ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que te assentas no trono de Davi, tu e os teus servos e o teu povo que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor, exercei o juízo e a justiça e livrai o espoliado da mão do opressor, e não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva. Não façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Porque se deveras cumprir esta palavra, entrarão pelas portas desta casa os reis que se assentam no lugar de Davi, sobre o seu trono, em carros e montados em cavalos, eles e os seus servos e o seu povo. Mas se não derdes ouvidos a estas palavras, por mim mesmo tenho jurado, diz o Senhor, que esta casa se tornará em assolação, porque assim diz o Senhor acerca da casa do rei de Judá. Tu és para mim Gileade e a cabeça do Líbano, mas por certo que farei de ti um deserto e cidades desabitadas, porque preparei contra ti destruidores, cada um com as suas armas, e cortarão os teus cedros escolhidos e lançá-los-ão no fogo. E muitas nações passarão por esta cidade, e dirá cada um ao seu companheiro, por que procedeu o Senhor assim com esta grande cidade? Então responderão, porque deixaram o concerto do Senhor seu Deus e se inclinaram diante de deuses alheios e os serviram. Não choreis o morto, nem o lastimeis. Chorai abundantemente aquele que sai, porque nunca mais tornará, nem verá a terra onde nasceu. Porque assim diz o Senhor acerca de Salom, filho de Josias, rei de Judá, que reinou em lugar de Josias, seu pai, que saiu deste lugar. Nunca lhe tornará mais, mas no lugar para onde o levaram cativo morrerá, e nunca mais verá esta terra. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, porque se serve do serviço do seu próximo sem paga, e não lhe dá o salário do seu trabalho. Que diz, edificarei para mim uma casa espaçosa e aposentos largos, e lhe abre janelas, e está forrada de cedro e pintada de vermelho. Reinarás tu, porque te encerras em cedro. Acaso teu pai não comeu e bebeu, e não exercitou o juízo e a justiça? Por isso lhe sucedeu bem. Julgou a causa do aflito e do necessitado. Então lhe sucedeu bem. Porventura não é isto conhecer-me? Diz o Senhor. Mas os teus olhos e o teu coração não atentam senão para a tua avareza e para o sangue inocente, a fim de derramá-lo, e para a opressão e para a violência, a fim de levar isso a efeito. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Não lamentarão por ele, dizendo, ai meu irmão, ai irmão meu, ou ai minha irmã. Nem lamentarão por ele, dizendo, ai Senhor, ou ai majestoso. Em sepultura de jumento o sepultarão, arrastando-o e lançando-o para bem longe, fora das portas de Jerusalém. Sobe ao Líbano e clama, e levanta a tua voz em Baçã, e clama desde Abarim, porque estão quebrantados os teus namorados. Falei contigo da tua prosperidade, mas tu disseste, não ouvirei. Este é o teu caminho, desde a tua mocidade, pois nunca deste ouvidos à minha voz. O vento apacentará todos os teus pastores, e os teus namorados irão para o cativeiro. Certamente, então, te confundirás e te envergonharás por causa de toda a tua maldade. Ó tu que habitas no Líbano e fazes o teu ninho nos cedros, quão lastimada serás quando te vierem as dores e os ais como da que está de parto. Vivo eu, diz o Senhor, que ainda que Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, fosse o selo do anel da minha mão direita, e dali te arrancaria, e te entregarei na mão dos que buscam a tua vida, e na mão daqueles diante de quem tu temes, a saber, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e não mais dos caldeus, e lançar-te-ei a ti e a tua mãe, que te deu a luz, para uma terra estranha, em que não nascestes, e ali morrereis. Mas a terra para a qual eles levantam a sua alma para lhe tornarem, a ela não tornarão.
É, pois, este homem Jeconias um vil vaso quebrado, ou um vaso de que ninguém se agrada. Por que razão foram arremessados fora ele e a sua geração, e arrojados para uma terra que não conhece? Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: escrevei que este homem está privado de seus filhos e é homem que não prosperará nos seus dias, nem prosperará algum da sua geração, para se assentar no trono de Davi e reinar mais em Judá. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersaste as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. O renovo de Davi. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro. E este será o seu nome, com que o nome Arão, o Senhor justiça nossa. O nome Arão. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel à terra do Egito. Mas vive o Senhor que fez subir e trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra, contra os falsos profetas. Quanto aos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem, sou como um homem embriagado e como um homem vencido do vinho, por causa do Senhor e por causa das palavras da sua santidade. Porque a terra está cheia de adúlteros e a terra chora por causa da maldição. Os pastos do deserto se secam, pois a sua carreira é má e a sua força não é reta. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o seu caminho lhe será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles mal o ano mesmo da sua visitação, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria, bem vi eu loucura, profetizaram da parte de Baal e faziam errar o meu povo, Israel. Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda. Cometem adultérios e andam com falsidade, e esforçam as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. E eles têm se tornado para mim como Sodoma, e os moradores dela como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que lhes darei a comer a losna, e lhes farei beber água de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Ensinam-nos vaidades, falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse: paz tereis, e a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração dizem: não virá mal sobre vós, porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e ouviu, eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não se desviará a ira do Senhor até que execute e cumpra os pensamentos do seu coração. No fim dos dias entendereis isso claramente. Não mandei os profetas, e todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, e todavia eles profetizaram. Mas se estivessem no meu conselho, então fariam ouvir as minhas palavras ao meu povo, e os fariam voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se aí alguém em esconderijos de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor.
Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas profetizando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que são só profetas do engano do seu próprio coração, os quais cuidam que farão que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos seus sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais que esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho, conta o sonho, e aquele em quem está a minha palavra, fala a minha palavra, com verdade, que tem a palha com trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha. Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua língua e dizem, ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Quando, pois, te perguntar a este povo, qualquer profeta ou sacerdote, dizendo, qual é o peso do Senhor? Então lhe dirás, que peso? Que vos deixarei, diz o Senhor. E quanto ao profeta e ao sacerdote e ao povo que disser, peso do Senhor, eu castigarei o tal homem e sua casa. Assim direis cada um ao seu companheiro e cada um ao seu irmão, que respondeu o Senhor e que falou o Senhor. Mas nunca mais vos lembrareis do peso do Senhor, porque a cada um lhe servirá de peso a sua própria palavra, pois torceis as palavras do Deus vivo, do Senhor dos Exércitos, o nosso Deus. Assim dirás ao profeta que te respondeu o Senhor, que falou o Senhor. Mas por que dizeis peso do Senhor? Assim diz o Senhor, por que dizeis estas palavras? Peso do Senhor, havendo-vos ordenado, dizendo, não direis peso do Senhor. Por isso, eis que também eu me esquecerei totalmente de vós, e a vós e a cidade que vos dei, a vós e a vossos pais, tirarei da minha presença, e porei sobre vós perpétuo opróbrio e eterna vergonha, que não será esquecida. Mediante 2 cestos de figos, o futuro do povo é revelado. Fez-me o Senhor ver, e vi 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei de Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe a Babilônia. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos temporãos, mas o outro cesto tinha figos muito maus, que não se podiam comer, de maus que eram. E disse-me o Senhor, vês tu, Jeremias? E eu disse, figos ou figos bons, e os maus, muito maus, que não se podem comer, de maus que são. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, como a estes bons figos, assim conhecereis aos de Judá, levados em cativeiro, e que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus, para seu bem. Porei os meus olhos sobre eles para o seu bem, e os farei voltar a esta terra, e edificá-los-ei, e não os destruirei, e plantá-los-ei, e não os arrancarei, e dar-lhes-ei coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração, e como aos figos maus, que se não podem comer, de maus que são, porque assim diz o Senhor, assim entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus príncipes, e o resto de Jerusalém, que ficou de resto nesta terra, e os que habitam na terra do Egito. Eu os entregarei para que sejam um terror, um mal para todos os reinos da terra, um opróbrio e provérbio, um escárnio e uma maldição em todos os lugares para onde os arrojei. E enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, até que se consumam de sobre a terra que lhes dei a eles e a seus pais. Os 70 anos do cativeiro e depois a ruína de Babilônia e das outras nações. A palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá no 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o 1º ano de Nabucodonosor, rei de Babilônia, a qual anunciou o profeta Jeremias a todo o povo de Judá
e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até este dia, que é o ano 23, veio a minha palavra do Senhor, e vou-la anunciei a vós, madrugando e falando, mas vós não escutastes. Também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, mas vós não escutastes, nem inclinastes os vossos ouvidos para ouvir, dizendo: convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu a vossos pais de século em século. E não andeis após deuses alheios para os servirdes e para vos inclinardes diante dele, nem me provoqueis a ira com a obra de vossas mãos, para que vos não faça mal. Todavia, não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com a obra de vossas mãos para vosso mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que não escutaste as minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei a todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra e sobre os seus moradores e sobre todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e pô-los-ei em espanto, e em assobio, e em perpétuo deserto, e farei perecer entre eles a voz do folguedo, e a voz de alegria, e a voz do esposo, e a voz da esposa, e o som das móis, e a luz do candeeiro. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei de Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e a da terra dos caldeus. Farei deles um deserto perpétuos. Eu trarei sobre esta terra todas as minhas palavras que disse contra ela, tudo quanto está escrito neste livro que profetizou Jeremias contra todas estas nações, porque também deles se servirão muitas nações e grandes reis. Assim lhes retribuirei segundo os seus feitos e segundo as suas obras das suas mãos. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: toma da minha mão este copo do vinho, do furor, e darás a beber dele a todas as nações, as quais eu te enviar, para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei entre eles. E tomei o copo da mão do Senhor e dei a beber a todas as nações, as quais o Senhor me tinha enviado, a Jerusalém e às cidades de Judá, e aos seus reis e aos seus príncipes, para fazer deles um deserto, um espanto, um assobio e uma maldição, como hoje se vê. A Faraó, rei do Egito, e a seus servos, e a seus príncipes, e a todo o seu povo, e a toda a mistura de gente, e todos os reis da terra de Uz, e a todos os reis da terra dos filisteus, e a Asquelon, e a Gaza, e a Ecrón, e ao resto de Asdod, e a Edom, e a Moabe, e aos filhos de Amon, e a todos os reis de Tiro, e a todos os reis de Sidom, e aos reis das ilhas da além do mar, a Dedã, e a Tema, e a Buz, e a todos os que habitam nos últimos cantos da terra, e a todos os reis da Arábia, e a todos os reis do misturado povo que habita no deserto, e a todos os reis de Zin, e a todos os reis de Elão, e a todos os reis de Médio, e a todos os reis do norte, os de perto e os de longe, um contra o outro, um com o outro, e a todos os reis da terra, que estão sobre a face da terra, e o rei de Zezac beberá depois deles. Pois lhes dirás: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: bebei e embebedai-vos, e vomitai, e caí, e não torneis a levantar-vos, pois por causa da espada que eu vos enviarei. E será que, se não quiserem tomar o copo da tua mão para beber, então lhes dirás: assim diz o Senhor dos Exércitos: certamente bebereis. Porque eis que na cidade que se chama pelo meu nome, começo a castigar, e ficareis vós totalmente impunes. Não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Tu, pois, lhes profetizarás todas estas palavras e lhes dirás: o Senhor desde alto bramirá e fará ouvir a voz desde a morada da sua santidade. Terrivelmente bramirá contra a sua habitação, com grito de alegria, com os que pisam as uvas, contra todos os moradores da terra. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações,
entrará em juízo com toda a carne, os ímpios entregará a espada, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que o mal sai da nação para a nação, e grande tormenta se levantará dos confins da terra, e serão os mortos do Senhor naquele dia, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão como o estrume sobre a face da terra. Uivai, pastores, e clamai, e revolvei-vos na cinza, principais do rebanho, porque já se cumpriram os vossos dias para serem mortos, e eu vos quebrantarei, e vós então caireis como um vaso precioso. E não haverá fuga para os pastores, nem salvamento para os príncipes do rebanho. Voz de grito dos pastores e uivo dos principais do rebanho, porque o Senhor destruiu o pasto deles, porque as suas malhadas pacíficas serão desarraigadas por causa do furor da ira do Senhor. Desamparou a sua cabana como o filho do leão, porque a sua terra foi posta em assolação por causa do furor do opressor e por causa do furor da sua ira. Jeremias prediz a ruína do templo de Jerusalém e corre perigo de morte. No princípio do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio a palavra do Senhor, dizendo: Assim diz o Senhor, põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá que venham adorar na casa do Senhor todas as palavras que te mandei que lhes dissesse. Não esqueças nenhuma palavra. Bem pode ser que ouçam e se convertam cada um do seu mau caminho, e eu me arrependa do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade das suas ações. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor, se não me derdes ouvidos para andardes na minha lei, que pus diante de vós, para que ouvisseis a palavra dos meus servos, os profetas que eu vos envio, madrugando e enviando, mas não ouviste. Então farei que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade uma maldição para todas as nações da terra. E ouviram os sacerdotes, os profetas e todo o povo a Jeremias anunciando estas palavras na casa do Senhor. E sucedeu que, acabando Jeremias de dizer tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, pegaram nele os sacerdotes e os profetas e todo o povo, dizendo: certamente morrerás, porque profetizaste no nome do Senhor, dizendo: será como Siló esta casa, e esta cidade será assolada, de sorte que fique sem moradores. E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. E ouvindo os príncipes de Judá estas palavras, subiram à casa do rei, à casa do Senhor, e se assentaram à entrada da porta nova do Senhor. Então falaram aos sacerdotes, os profetas, aos príncipes e a todo o povo, dizendo: este homem é réu de morte, porque profetizou contra esta cidade, como ouviste com os vossos ouvidos. E falou Jeremias a todos os príncipes e a todo o povo, dizendo: o Senhor me enviou a profetizar contra esta casa e contra esta cidade todas as palavras que ouviste. Agora, pois, melhorai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor, vosso Deus, e arrepender-se-á o Senhor do mal que falou contra vós. Quanto a mim, eis que estou nas vossas mãos. Fazei de mim conforme o que for bom e reto aos vossos olhos. Sabei, porém, com certeza, que se me matardes a mim, trareis sangue inocente sobre vós, e sobre esta cidade, e sobre os seus habitantes. Porque, na verdade, o Senhor me enviou a vós para dizer aos vossos ouvidos todas estas palavras. Então disseram os príncipes e todo o povo aos sacerdotes e aos profetas: este homem não é réu de morte, porque em nome do Senhor nosso Deus nos falou. Também se levantaram alguns dentre os anciãos da terra e falaram a toda a congregação do povo, dizendo: Miqueias, o morastita, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo: assim disse o Senhor dos Exércitos, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa como os altos de um bosque. Mataram-no porventura Ezequias, rei de Judá, e toda Judá? Antes não temeu este ao Senhor e não implorou o favor do Senhor, e o Senhor se arrependeu do mal que falara contra ele? E nós fazemos um grande mal contra as nossas almas. Também houve um homem que profetizava em nome do Senhor, Urias, filho de Zemaías, que Kiriate Jearim, o qual profetizou contra esta cidade e contra esta terra, conforme todas as palavras de Jeremias. E ouvindo o rei Joaquim e todos os seus valentes e todos os príncipes as suas palavras, procurou o rei matá-lo. Ouvindo isto, Urias temeu e fugiu e foi para o Egito. Mas o rei Joaquim enviou um homem ao Egito, a saber,
Eunatã, filho de Aquibó, e outros homens com ele, e eles tiraram a Urias do Egito e trouxeram-no ao rei Joaquim, que o feriu a espada, e lançou o seu cadáver na sepultura dos filhos do povo. A mão, pois, de Aicão, filho de Zafã, foi com Jeremias para que o não entregasse na mão do povo, para ser morto. Amém. Glória a Deus.